Olá, seja bem-vindo ao canal Leituras para você. Gostaria que você desse seu like, compartilhasse com os seus amigos, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações para você ser notificado dos próximos capítulos dos livros ou dos livros novos que nós vamos ler para você. Muito obrigada. Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Primeira parte, capítulo 1. Nos começos de julho, por um tempo extremamente quente, saiu um rapaz de um cubículo alugado na travessa de S e, caminhando devagar, dirigia-se à ponte de K. Discretamente, evitou encontrar-se com a dona da casa na escada. O tugúrio em que vivia ficava precisamente debaixo do telhado de uma alta casa de 5 andares e parecia mais um armário do que um quarto. A mulher que lhe alugara, com refeição completa, vivia no andar logo abaixo e, por isso, quando o rapaz saía, tinha de passar fatalmente diante da porta da cozinha, quase sempre aberta de par em par sobre o patamar. E todas as vezes que procedia assim, sentia uma mórbida impressão de covardia que o envergonhava e fazia franzir o sobrolho. Estava zangado com a dona da casa e tinha medo de encontrá-la. E isto não porque fosse covarde ou tímido, pelo contrário, simplesmente havia algum tempo, já que se encontrava num estado de excitação e enervamento, parecido como o da hipocondria, estava a tal ponto apegado ao seu quarto e afastado de todos que receava encontrar-se com quem quer que fosse e não somente com a dona da casa. A pobreza deprimia-o, mas havia também há algum tempo que até isso deixara de incomodá-lo. Abandonara por completo os seus trabalhos cotidianos e não queria preocupar-se com eles. Na realidade, não temia a dona da casa, por muito que pudesse tramar contra ele. Agora, ter de parar na escada, escutar todas as tolices daquela mulher estúpida até o absurdo, que não lhe interessavam absolutamente nada, todos aqueles disparates a respeito do pagamento, aquelas ameaças e lamentações, e, ademais, ter de falar, desculpar-se, mentir, não. Preferia tirar-se como um gato pelas escadas abaixo e deixar-se cair ao abandono, contanto que não visse ninguém. Além disso, dessa vez, o seu receio de encontrar-se com a sua credora acabou por chocá-lo a ele próprio, assim que se viu na rua. Por que diabo me preocupo eu desta maneira e sofro todas estas inquietações por causa de uma bagatela? Pensou sorrindo estranhamente. Sim, é isso. Está tudo ao alcance do homem e tudo lhe vem parar às mãos, simplesmente. O medo. Isto é um axioma. É curioso. De que será que as pessoas têm mais medo? O que mais temem? É o primeiro caso, a primeira palavra? Mas parece-me que já estou falando demais. Afinal, não faço mais nada senão falar. Embora também se pudesse dizer que se falo é porque não faço nada. A verdade é que durante este último mês deu-me a mania de falar, enquanto me deixo ficar estendido ruminando no meu canto sobre ninharias. Bem, e afinal aonde vou eu? Serei capaz disso? Será isso uma coisa séria? Não, de maneira alguma. Divirto-me, mas é à custa da minha imaginação. É uma brincadeira. É isso mesmo, uma brincadeira. Na rua fazia um calor sufocante, ao qual se juntavam a aridez, os empurrões, a cal por todos os lados, os andaimes, os tijolos, o pó e esse mau cheiro peculiar do verão, conhecido de todos os peterburgueses que não possuem uma casa de campo. Tudo isso junto provocava uma impressão desagradável nos nervos do rapaz, já bastante excitados. Completavam o tom repugnante e o triste colorido do quadro o cheiro insuportável das tabernas.
particularmente numerosas naquele setor da cidade, e os bêbados que se encontravam a cada passo, apesar de ser dia de trabalho. Um sentimento de profundo desgosto se refletiu por um momento nas feições finas do rapaz. Para dizer a verdade, era um bonito rapaz, com os magníficos olhos escuros, o cabelo castanho, de estatura acima da mediana, magro, de muito boa figura. Mas não tardou que voltasse a mergulhar numa espécie de profundo indiferentismo, e, para sermos mais precisos, num completo alheamento de tudo, de tal maneira que caminhava sem fixar a atenção à sua volta e também sem querer fixá-la. Somente uma ou outra vez murmurava qualquer coisa por entre os dentes, obedecendo ao costume de monologar, que há pouco a si próprio confessara. Agora mesmo teve de reconhecer que, às vezes, os seus pensamentos se confundiam e se sentia fraco, e esse era o segundo dia em que não se alimentava. Ia tão mal vestido que outra pessoa, ainda que acostumada a essa aparência, não se atreveria a sair à rua, em pleno dia, com aqueles andrajos. Aliás, aquele bairro era de tal natureza que ninguém aí reparava no vestuário. A proximidade do mercado do feno, a abundância de estabelecimentos conhecidos e, sobretudo, a população, composta de comerciantes que se aglomeram nessas ruas e ruelas centrais de Petersburgo, punham às vezes notas tão desconcertantes no panorama geral que seria estranho admirar-se de um encontro, fosse ele qual fosse. Mas era tal o maldoso desprezo que se tinha já acumulado no espírito do rapaz, que, apesar de toda a sua delicadeza, às vezes muito juvenil, aquilo que menos o preocupava era o pobre vestuário com que ia pelas ruas. Já o mesmo não sucedia quanto à probabilidade de deparar algum conhecido ou algum antigo camarada com os quais geralmente não gostava de encontrar-se. Eis que, de repente, um bêbado, que vá lá saber por que razão ou motivo ia naquele momento pela rua, com uma enorme tieliga vazia, puxada por um cavalicoque, lhe gritou quando passou: "Ô tu, chapelão alemão!" E gritou-lhe isso a plenos pulmões, ao mesmo tempo que apontava para ele com a mão. O rapaz parou e segurou o chapéu enervado. Era o chapéu alto, redondo, a Zimmermann, mas já usado e surrado, cheio de buracos e almolgadelas, sem abas e descaído para o lado mais deformado. Mas não foi a vergonha, e sim outro sentimento completamente diferente, parecido com o medo, que se apoderou dele. "Eu bem sabia", murmurou desgostoso. "Já me tinha lembrado. Isso mesmo, desagradável. É para que veja como uma tolice, o mais vulgar pormenor, pode estragar a melhor das intenções. Sim, o chapelinho dá nas vistas. Ridículo, e é por isso que todo mundo vê. Com estes farrapos, a única coisa que diz bem é o gorro, mesmo velho, e não este espantalho. Ninguém traz outro semelhante. Vê-se a 1 quilômetro de distância, fica gravado na memória. Sobretudo, o fato de não se esquecer é um argumento comprovativo. E o que é necessário precisamente é passar despercebido. Pormenores, insignificâncias, é isso o principal. Uma ninharia destas pode deitar tudo a perder de uma vez para sempre." Tinha andado pouco, sabia até a que distância se encontrava de sua casa. 830 passos, precisamente. Quantas vezes os contou no tempo em que fazia projetos? Nesse tempo não dava grande importância aos seus desvarios, apenas se excitava com eles por causa da sua ousadia quimérica mansedutora. Mas agora, passado um mês, começava já a olhá-los de outra maneira, e, apesar de tudo, dos seus desanimadores monólogos a respeito da sua inércia e indecisão, ia se acostumando, quase sem querer, a considerar aquele sonho escandaloso como um empreendimento, embora ele próprio não acreditasse nele. Agora ia ali a ensaiar aquele empreendimento e a sua comoção aumentava à medida que ia caminhando. De coração palpitante e tomado de um tremor nervoso,
Aproximou-se do imenso edifício que se erguia de um lado sobre o canal e do outro dava para a rua de. Essa casa compunha-se de pequenos andares e todos os seus inquilinos pertenciam às classes trabalhadoras, alfaiates, serralheiros, cozinheiros, alguns alemães, mulheres de vida irregular, modestos empregados, etc. Os que entravam e os que saíam encontravam-se nas duas portas e nos dois pátios da casa. Havia 3 ou 4 porteiros. O rapaz estava muito satisfeito por não se ter encontrado com ninguém, e logo a seguir deslizou da porta da direita para a escada, que era escura e estreita, negra, mas ele já conhecia muito bem tudo aquilo e lhe agradava aquela disposição. Nessa obscuridade, não era de recear os olhares trocistas. Se agora tenho tanto medo, como seria de fato se eu chegasse a levar a coisa a cabo? Foi o que pensou involuntariamente quando se viu no 4º andar. Aí encontrou alguns carregadores e soldados que estavam tirando móveis de uma casa. Sabia já que naquele andar vivia uma família alemã, cujo chefe era funcionário. Pode ser que esse alemão saia agora e pode ser também que no 4º andar, nesta escada e neste patamar, só fique por algum tempo um andar ocupado, o da velha. Isso é que seria bom. Em todo caso, pensou e bateu à porta do quarto da velha. A campainha deu um som fraco, como se fosse de lata e não de cobre. Nos modestos quartos de semelhantes casas, quase todas soavam assim. Já tinha esquecido o som daquela campainha e de súbito aquele som pareceu recordar-lhe qualquer coisa e trazê-la claramente à imaginação. Por isso, estremeceu e dessa vez sentiu os nervos frouxos. Passado um momento, a porta entreabriu-se numa fenda estreita, pela qual a inquilina espreitou o visitante com modos receosos e deixando ver unicamente os olhos que brilhavam na obscuridade, mas quando viu tanta gente no patamar, ganhou coragem e acabou de abrir a porta. O rapaz entrou para uma sala escura, dividida em 2 por um tabique, do outro lado da qual ficava a cozinha exígua. A velhinha estava na sua frente, olhando-o em silêncio e interrogativamente. Era pequenina e seca, de uns 60 anos, olhos vivos e maliciosos, com um narizinho afilado e de cabeça descoberta. Os cabelos alvejantes brilhavam de besuntados com azeite. Trazia um laço de flanela no pescoço delgado e comprido, parecido com a pata de uma galinha. E nos ombros, apesar do calor, uma pequena estola de pele gasta e amarelada. A velhota não fazia mais do que tossir e gemer. Talvez o rapaz tivesse fixado nela um olhar especial, porque nos seus olhos tornou a aparecer a antiga expressão de desconfiança. Raskolnikov, estudante. Já estive aqui no ano passado. Apressou-se a murmurar o rapaz, fazendo uma meia reverência, pois lembrou-se de que era preciso ser mais delicado. Já me lembro, batiushka. Lembro-me muito bem de quem se trata, disse a velhota respeitosamente, sem afastar o olhar inquisitorial da cara do rapaz, tal como antes. Pois bem, eu vim de novo aqui para tratar de um assunto, coisa de pouca importância, continuou Raskolnikov, um pouco contrariado e admirado da desconfiança da velha. Aliás, pode ser que ela seja sempre assim, e que da outra vez eu não tivesse reparado. Já me lembro, batiushka. Lembro-me muito bem de quem se trata, disse a velhota respeitosamente, sem afastar o olhar inquisitorial da cara do rapaz, tal como antes. Pois bem, eu vim de novo aqui para tratar de um assunto, coisa de pouca importância, continuou Raskolnikov, um pouco contrariado e admirado da desconfiança da velha. Aliás, pode ser que ela seja sempre assim, e que da outra vez eu não tivesse reparado. Pensou com uma sensação aborrecida. A velha permanecia calada, como se reconsiderasse. Depois afastou-se para um lado e, apontando a porta do quarto, disse, empurrando o visitante para a frente: Entre, batiushka.
O quarto em que o rapaz entrou, forrado de um papel amarelo com gerânios e pequenas cortinas de musselina na janela, estava nesse instante iluminado pelo sol poente. Talvez depois também faça sol. Foi a ideia que perpassou rapidamente pela mente de Raskolnikov e correu rapidamente os olhos sobre todo o quarto para ficar conhecendo melhor e gravar na memória a sua disposição. Mas nele não havia nada de especial. O mobiliário muito velho e de madeira amarela compunha-se tão só de um divã com grande recosto saliente de madeira, uma mesa ovalada colocada em frente ao divã, um toucador com o seu espelhinho encostado ao tabique, algumas cadeiras também encostadas às paredes, mais uns quadrinhos sem valor, em molduras amarelas, representando senhoras alemãs com passarinhos nas mãos, e pronto. Num canto, diante de uma pequena imagem, ardia uma candeia. Estava tudo muito limpo, tanto os móveis como o soalho estavam encerados e reluzentes. À custa do trabalho de Lizaveta, pensou o rapaz. Nenhum só grão de pó se encontraria em todo o quarto. É sempre assim em casa de viúvas velhas e más, continuou dizendo para si próprio Raskolnikov. E lançou um olhar de revés à cortina de indiana que escondia a porta de um segundo compartimento, onde ficavam a cama e a cômoda da velha, e para onde não tinha ainda conseguido deitar nem um só olhar. A casa reduzia-se a esses 2 quartos. Então, o que deseja? Disse a velha secamente, entrando no quarto e pespagando-se diante dele, como antes, para olhá-lo diretamente no rosto. Traga uma coisa para empenhar. E puxou de um relógio velho de prata de algibeira. Tinha gravado uma esfera na tampa e a corrente era de aço. Está bem, mas não se esqueça de que o prazo do outro empréstimo já acabou há 3 dias. Eu lhe pagarei em breve os juros do mês, tenha paciência. Ainda que não queira, meu caro senhor, não tem outro remédio senão ter paciência, ou vender aquilo que me entregou. Quanto me dá por isto, Aliona Ivanova? Só me traz ninharias, batiushka. Isso, fique sabendo, não vale nada. Da outra vez dei-lhe 2 rublos pelo anel, mas na joalheria há os novos por 1,5 rublo. Dê-me 4 rublos. Hei de resgatá-lo depois, porque era do meu pai, pois estes dias terei dinheiro. 1,5 rublo pagando os juros adiantados e se quiser. 1,5 rublo, exclamou o rapaz. Como quiser, e a velhota tornou a entregar-lhe o relógio. O rapaz guardou-o e sentiu tal coragem que se dispunha já a ir-se embora simplesmente. Em seguida mudou de opinião, lembrando-se de que já não tinha tempo para ir a outro lugar e de que já anteriormente tinha estado em outra parte. Demos, disse com maus modos. A velhota procurou umas chaves no bolso e depois dirigiu-se para o outro quarto, por detrás da cortina. O rapaz, que ficara só no meio da sala, pôs-se de ouvido à escuta, refletindo. Ouviu a velha abrir a cômoda. Deve ser no gavetão de cima, pensou. Costuma trazer as chaves no bolso da direita, todas no mesmo molho, numa argola de aço. E entre elas há uma maior que as outras, com o palhetão denteado, que não é a da cômoda. Isso quer dizer que também deve haver alguma arca ou cofre forte. É curioso, os cofres fortes têm todos chaves dessas. Mas, enfim, tudo isto é de só menos importância. A velhota voltou. Aqui tem, batiushka. Como a 1 rublo correspondem 10 copeques por mês, a 1,5 rublo cabem 15 copeques por mês, que eu recebo adiantados. Aos outros 2 rublos que lhe dei da outra vez correspondem em relação a esta conta 20 copeques, que também recebo já. Ao todo são 35, de maneira que o seu relógio fica por 1,15 rublo. Aqui tem. O quê?
Então agora é só 1 rublo e 15 copecks? É assim mesmo. O rapaz não estava para questões e aceitou o dinheiro. Olhou para a velha sem pressa de sair dali, como se quisesse dizer ou fazer alguma coisa e nem ele próprio soubesse o quê. Pode ser que eu, Aliona Ivanova, dentro de uns dias lhe traga outra coisa para empenhar de prata. Boa, uma cigarreira, assim que meu amigo ma devolva. E como se atrapalhasse, calou-se. Está bem, depois falaremos, Batiushka. Adeus. Mas a senhora vive sozinha? Não tem uma irmã? Perguntou aparentando despreocupação e dirigindo-se para o vestíbulo. Mas que lhe interessa ela, Batiushka? Nada de especial. Perguntei por perguntar. A senhora depois... Adeus, Aliona Ivanova. Raskolnikov afastou-se dali muito perturbado, e a sua perturbação ia aumentando cada vez mais. Quando saiu da escada, parou várias vezes, como se estivesse subitamente preocupado por alguma coisa, e por fim, já na rua, murmurou: Oh, meu Deus, como tudo isso é repugnante! Ah, sim, eu... Não. Isso é um absurdo, uma estupidez, acrescentou resolutamente. E se me acontecesse esse horror? De que porcaria é capaz minha alma? Isto é que é importante, é sujo, brutal, mau, e eu durante o mês inteiro. Mas nem com palavras, nem com exclamações, podia exprimir a sua comoção. Um sentimento de imensa repugnância que começava a oprimir e a mortificar o seu espírito. Desde o momento em que fora ver a velha, tomava agora tais proporções e revelava-se tão claramente que não sabia onde refugiar-se para fugir à sua tristeza. Caminhava pelo passeio como um ébrio, sem reparar nos transeuntes, dando-lhes encontrões sem saber para onde ia. Quando olhou à sua volta, verificou que se encontrava junto de uma casa de bebidas, na qual se entrava descendo uma escadinha que conduzia a uma adega. Os bebedores assomavam à porta naquele momento e saíam para a rua empurrando-se mutuamente e barafustando. Sem se deter a pensar, Raskolnikov desceu pelas escadas. Até então nunca entrara numa taberna, mas agora tinha a cabeça fora do lugar. E, além disso, afligia-o a uma sede que o fazia tossir. Apetecia-lhe beber aguardente fresca, tanto mais que se sentia esgotado pela sua fraqueza súbita e, enfim, cheio de fome. Sentou-se num canto escuro e sujo, junto de uma mesinha de madeira de tilha. Pediu aguardente e bebeu com avidez o primeiro copo. Sentiu-se imediatamente aliviado e os pensamentos tornaram-se mais claros. Tudo isso é absurdo, disse devaneando, e não devo preocupar-me. É uma simples indisposição física. Um golinho de aguardente, um torrãozinho de açúcar, e o ânimo outra vez volta. As ideias se aclaram e as intenções se afirmam. Oh, como tudo isso é opressivo! Apesar dessa conclusão desesperante, sentiu-se alegre, como se de repente se estivesse liberto de um peso terrível, e afetuosamente passou os olhos em redor. Mas até mesmo nesse momento, previa já remotamente que toda essa impressionabilidade otimista era também doentia. Àquela hora havia pouca gente na taberna. De trás daqueles 2 bêbados com que tropeçara na escada, saiu um grupo completo, 5 homens com uma mulher e um acordeão. Assim que eles saíram, ficou tudo em silêncio e em sossego. Restou um só bebedor, que não estava ali completamente bêbado, de aspecto burguês, sentado diante de um copo de cerveja. Ficou também o seu gordo companheiro, enorme, de jaqueta comprida e barba grisalha, muito embriagado, meio adormecido num banco, e que de vez em quando, de repente, como se despertasse, se punha a bater castanholas com os dedos, esticando os braços e erguendo o peito,
sem se levantar do banco, depois do que cantarolava uma copla, esforçando-se por recordar versinhos como estes: acariciando-a durante o ano, acariciando-a durante todo o ano. Ou então, quando tinha um pouco mais de lucidez, quando atravessei a Podjatskaya e encontrei a minha amada. Mas ninguém o acompanhava. O companheiro, silencioso, cada vez que ele parecia despertar, mirava-o com olhos hostis e desconfiados. Havia ainda outro tipo, com aspecto de funcionário aposentado. Estava sentado sozinho com um copo na frente, e de vez em quando batia e olhava à volta. Parecia também muito excitado.